Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite que nos assistem pela internet. Que o Rei Jesus mais uma noite nos abençoe, como tem feito, tocando o nosso espírito, tocando a nossa alma, mexendo cada vez mais e atingindo o padrão que Ele deseja de nós a cada dia, com a sua graça, o seu amor, nos conduzindo para um relacionamento firme. Eu peço que o meu amado pastor, por favor, nos leia Evangelho de João 21, de 15 a 17, por favor, e depois nos abençoe em oração. Evangelho de João 21, de 15 a 17, e depois nos abençoe em oração. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Te bendizemos, Deus vivo, todo-poderoso, glorioso e excelso Deus, por esses momentos que já desfrutamos na tua presença, por nos reunirmos aqui como igreja, por termos aqui delegado ao Senhor, como igreja, 5 minutos de oração, termos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Também agora, Pai, abençoa-nos com a tua serva missionária Mara Simone, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, para que traga aquilo que Deus já colocou em seu coração e possa receber essa palavra, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amada igreja, todo o texto da Bíblia, todo, ele é profundo. Não tem um texto bíblico que não seja profundo e que não atinja a moralidade do teu coração e do meu coração. Esta noite, esse texto lido pelo pastor Afrânio, para mim, nesta noite, é um dos textos mais lindos, profundos, moral, de uma reflexão para o coração de um discípulo. E o que é mais lindo é que, antes desse texto, Pedro já tinha sido chamado para ser discípulo. E logo após desse texto, haveria o batismo com o Espírito Santo. Amada igreja do Senhor. E antes desse texto, muitas experiências Pedro teve com o Rei Jesus. O ministro Yuri colocou de forma muito linda também no sábado, trouxe à tona esse texto. O que é mais lindo, amada igreja, que Deus, quando Ele chama, quando Ele toca, Ele vai moralizando, para que possamos atingir o ápice, para que possamos crescer no relacionamento com Ele. E assim como Deus pegou Jó para mostrar o índice de sofrimento no que ocorreu com Jó, para mostrar a fidelidade que houve na vida de Jó e a restituição que Jó teve, eu entendo com o Espírito Santo que ele utiliza Pedro para mostrar a nossa natureza humana, para mostrar o perfil
para mostrar o que Ele quer com cada um de nós. Porque a nossa natureza humana, ela é falha. A nossa natureza humana, ela é frágil. A nossa natureza humana é fácil de se corromper. A nossa natureza humana precisa cada vez mais do fortalecimento de Deus. Então, ele usa a vida de Pedro para fazer uma avaliação no coração do próprio Pedro, para fazer uma avaliação do coração do próprio discípulo. Eu imagino naquela história do barco, quando Pedro vê Cristo e ele se joga para poder estar até Cristo. Ele viu a aparição de Cristo de uma forma sobrenatural e aquilo atraiu Pedro. E ele se lança para estar com Cristo. Cristo permite, mas o seu coração, não enraizado numa fé legítima que Deus ia ensiná-lo, com o decorrer do tempo ele afunda. Então ele mostra uma natureza de Pedro, atraído pelo sobrenatural, mas aprendiz na moralidade. Atraído pelas maravilhas de Cristo, mas sendo um aprendiz na moralidade. Eu imagino quando Pedro, no outro ocorrido, quando vão prender Jesus, e está naquele quadro, Jesus ali, Judas traindo Jesus, vêm os sacerdotes e policiais para prender Jesus, não precisava de tudo aquilo. Pedro, mais uma vez, se coloca na frente para defender o Cristo. Mais uma vez, naquele momento, Jesus fala com Pedro, pede para ele guardar a espada e ainda cura a orelha de Malco. Naquele exato momento, outra experiência, o apóstolo Pedro estava tendo com o mestre. E ele vai realizando a sua vida com Cristo, e Cristo ensinando. Quando Pedro chega a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus vira para Pedro e fala: sobre esta verdade, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Aí, logo em seguida, outros ocorridos com Pedro. Ali, Deus estava chamando Pedro a não só professar a palavra, a não só conhecer a palavra, a não só saber o conteúdo da palavra, mas estar profundamente envolvido com a palavra, com o próprio verbo da vida. Pedro libera uma verdade, mas Jesus estava ensinando a Pedro a viver a verdade. Pedro libera o conhecimento, mas Jesus estava chamando Pedro a ter na sua vida o conhecimento praticado. E Deus continua com os ensinamentos, e Cristo continua com os ensinamentos de forma linda. E ele, mais uma vez, na sua caminhada, Jesus o avisa que a fé dele seria peneirada, que ele precisava se converter, que ele precisava praticar, viver, ter um relacionamento com Deus. Então, essa autoavaliação que Jesus faz com Pedro é tesouro para nós. Essa autoavaliação chama Pedro não para destruí-lo, para mostrar o que está no coração de Pedro. É uma avaliação para nós. Então, eu entendo que cada vez que nós sentamos no banco de uma igreja, cada vez que o Espírito Santo vem na sua luz, na sua direção, na sua visão, ele está trazendo algo ao nosso coração. Ele está trazendo uma autoavaliação para saber como estamos. Ele está trazendo uma autoavaliação para saber como andamos. Ele está trazendo uma autoavaliação para saber quem somos. Pedro era apóstolo. Então, a parada aqui não é a função. A parada aqui não é o setor trabalhado. A parada aqui é que Deus estava qualificando e ensinando Pedro a ter um chamado conforme o coração dele, não conforme o coração de Pedro. Amada igreja do Senhor, e chega a ponto de Pedro declarar que eles podem te trair, eles podem te negar, você se escandalizar, mas eu jamais farei isso. Então Jesus estava conduzindo Pedro, não desclassificando a Pedro, mas fazendo Pedro se conhecer e saber quais eram as motivações, o que estava dentro dele, para ele entender e viver o reino de Deus. Amada igreja,
A tal ponto que lá em João relata que Pedro diz bem assim, Jesus estava discursando doutrinariamente, aí vira para o discípulo e fala, vocês querem ir embora? Podem ir. E aí Pedro vira, para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para quem? Tu és a vida eterna. Tu és o Cristo, tu és o Senhor. Tu és a fonte da vida. Para quem iremos? E aí Pedro nega Jesus 3 vezes. E eu vejo nesse texto que o pastor Afrânio leu, o mata-leão. Pedro, dessa vai ser marcante na tua alma, vai ser marcante para você se conhecer, para você saber quem tu és e como tu estás diante de Deus. Então eu entendo que nesse texto, que Pedro o negou 3 vezes, o Senhor como recupera, né? Pedro não foi um erro. Pedro errou, mas ele não foi um erro. O Senhor sabia que ele ia abrir o seu coração, ia ser fiel, ia mudar sua postura, ia entender o que Deus queria. Pedro não era o erro. Pedro errava, pecava, mas não era o erro. Porque o Senhor sabia que Pedro, mais na frente, ia se deixar moralizar, se deixar transformar, se deixar vivenciar pela palavra. Aí vem a primeira avaliação moral. Tu me amas? O Senhor Cristo não estava falando assim porque ele estava carente do amor de Pedro. O Senhor Cristo não estava em nenhum momento necessitado de ouvir que Pedro ama. Não. Ali o Senhor estava efetuando uma cura em Pedro. Ali Deus estava efetuando uma recuperação moral em Pedro. Ali o Senhor Jesus estava dando oportunidade para Pedro reavaliar o seu comportamento, reavaliar o seu apostolado, reavaliar o tempo que ele esteve com Jesus, que Jesus ainda estava, já ressurreto, já estava continuando. Sabe qual foi a diferença de Judas para Pedro? É que Judas não se arrependeu e correu para a religiosidade sacerdotal, como se eles fossem dar parte para ele. Pedro, mesmo tendo errado e tendo feito tudo, ele esperava a promessa da ressurreição. E ele corre para aquele que tem poder de perdoar, que tem poder de restaurar, e tem poder de transformar. E Pedro queria, na profundeza do seu coração, ser um verdadeiro discípulo. Porque Deus sonda, e nessa conversa, Pedro fica desnudo diante de Deus. Amada igreja, e assim é quando a palavra vem sobre nós. Jesus não precisava ouvir que Pedro o amava. Mas Pedro precisava entender a moralidade do ensinamento. Pedro precisava entender o poder do reino de Deus sobre a vida de uma pessoa. Pedro precisava entender que não é o fato de estar na casa de Deus, não é o fato de andar com Jesus, como os discípulos andavam. É o fato de ser a imagem e semelhança do seu mestre. A lição moral é que ele precisava fazer Pedro entender que sem amor a Cristo, ele seria destruído. Sem caminhar como Cristo ensina, ele seria destruído. Aí ele fala aqui. Mas Pedro precisava entender essa moralidade da sua vida, do seu chamado. Ou seja, Jesus pegou homens que a religiosidade judaica não pegaria. Então ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que quando ele nos traz, estamos cheios de problemas. Ele sabe que quando ele nos pega, estamos quebrados. Ele sabe que quando ele nos pega, não temos valor nenhum. Ele sabe disso. Mas ele precisa que eu entenda e que você entenda que ele exatamente te chama para fazer uma grande obra na tua vida. Que ele te escolhe para fazer uma grande transformação na tua vida e na minha vida. Que ele te chama para poder completar boa obra.
Então, Pedro, nessa caminhada, Deus estava mais um dia moralizando a Pedro. Homens comuns, problemáticos, pecadores, alguns corruptos, mas que se deixaram ser transformados pelo caráter do mestre. Então, Pedro, Jesus mostra para Pedro que ele não é tudo aquilo que ele pensa que ele é. Olha, colocando a natureza humana de Pedro no seu devido lugar. Pedro, tu não é tudo isso que tu acha que tu és. O fato de tu andar comigo? Tu não é tudo isso que tu acha que tu és, não, Pedro. Eu preciso configurar em ti a moralidade. Eu preciso agitar o foco. Eu preciso agitar o foco doutrinário no teu coração. Eu preciso ajeitar o foco da moralidade no teu coração. Eu preciso ajeitar o foco de quem eu sou para ti, Pedro. E quem tu és no meu amor para mim. E isso foi quebrando Pedro. Isso foi tocando a vida de Pedro. Isso foi convencendo Pedro dos seus pecados. Foi pegando a natureza de Pedro, como ele faz conosco, quando a nossa natureza humana está e sempre esteve em desacordo com ele, ele chama para nos alinhar. Não é simplesmente sentar no banco de uma igreja. Mas, acima de tudo, a essência, ele sabe se você quer ser transformado ou não. Ele sabe que se você quer avançar ou não. Ele sabe que por amor a ele, o que tu vais fazer por amor a ele, ele sabe. Como ele sabe que não. Mas ele dá a oportunidade, ele dá o tempo, ele dá a oportunidade. Porque, Senhor, amada igreja, tu me amas. Esse amor é ágape, mas vem do amor ágape a variação agapau. Porque nunca vamos conseguir amar a Cristo como ele nos ama. Mas pela capacitação dele, vamos seguir num testemunho, numa fé fiel, numa reverência, num amor elevado, num amor de todo o coração, um amor profundo por ele. Pedro, tu me amas com amor ágape, com a variação agapau. Tu me amas para se sacrificar, morrer para o teu eu e me seguir? Tu me amas para ir deixando o pecado e me seguir? Tu me amas para deixar eu fazer a obra que eu tenho para ti? Tu me amas a tal ponto de amar mais a mim do que qualquer tesouro do teu coração? Tu me amas, Pedro? Aí, amada igreja do Senhor, tu me amas para buscar a fidelidade, a santidade, o padrão moral? Não é padrão de lei, não, igreja. É o padrão moral que eu estou trabalhando a tua vida para isso. Deus sabe o nível do amor de Pedro, ele vai relatar aqui mais embaixo, e ele sabe o nível da nossa entrega, do nosso amor, gente. E ele não está preocupado com esse nível, entenda o que eu estou falando. Isso não é o fim para ele. Se torna um fim para a pessoa, se não deixar trabalhar esse relacionamento. Do sacrifício, do amor e do poder que ele dá para sermos crentes num relacionamento vivo com Deus vivo. E nem estou dizendo que vocês não são. Eu estou trazendo um quadro que Deus nos chama. E chamava Pedro para o nível de amor e de relacionamento e de entrega para com ele. Então, sabemos o nível que buscamos a Deus. Sabemos disso. Sabemos o nível de entrega. Se relaxamos ou não. Se estamos atentos ou não. Se somos distraídos nas coisas de Deus ou não. Se nos entregamos, mais ou menos. Nós sabemos, igreja. A variação do amor ágape, agapau, amor inteligente, com propósito. Eu não venho para a igreja somente por vir. Eu venho para a igreja porque eu preciso mudar.
Eu não sento no banco da igreja apenas para ouvir. Eu sento no banco da igreja para poder ter um relacionamento vivo com Ele. E cada vez isso vai gerar um crescimento, não um tardamento. Isso vai gerar uma transformação, não algo parado, fétido pelo pecado. Vai ser um processo. E quanto mais eu entender o amor sacrificial dele, mais eu serei transformada. Amor inteligente com propósito sacrificial da morte da nossa carne pecadora. Da nossa carne pecadora. Pedro, tu me amas? Então o Senhor estava gerando em Pedro uma cirurgia espiritual de cura. Então as palavras do Senhor, quando é jogado para nós, são palavras de cura, de transformação, de poder. E aquele que disser, eu quero, eu preciso, eu necessito, assim se fará. Missionária, eu não sinto mais a comunhão com Deus. Missionária, eu não tenho mais vontade, se caso tem alguém aqui, vontade de ler a Bíblia. Beleza, ele sabe disso. Missionária, eu não oro mais, eu não tenho mais. Beleza, ele sabe disso. A parada não é essa. A parada é, tu me amas a ponto de querer isso? Tu me amas a ponto de buscar isso? Tu me amas a ponto de desejar isso? Amada igreja. Aí o Senhor fala, ama-me mais do que estes outros? Pedro havia dito que todos podiam negar, mas ele não negaria. Mas essa pergunta ela é tão profunda que pega toda a vida de Pedro. Tu me ama mais que todas as coisas que tu administra? Tu me ama mais que os teus amigos, a tua família? Tu me ama mais do que tudo que permeia a tua vida? Tu me ama mais que estes? Porque tu disseste que não traía e me traiu. Então essa pergunta é muito profunda. Será que eu amo o Senhor acima da minha casa, da minha família? Será que eu amo o Senhor acima do ministério que Ele deu? Será que eu amo o Senhor acima da minha própria vida? Será que eu amo? Será que o sacrifício que eu faço é por amor e não somente por uma mecanicidade de uma ação, de um evento, de uma tarefa? Então, amada igreja do Senhor, amada igreja do Senhor, a oportunidade dada a Pedro diante da tríplice negação, agora Deus estava trazendo cura para Pedro para ver a declaração de querer esse amor. Jesus formatando o seu líder e ovelha. Porque o líder, ele faz acontecer o reino na obediência de Cristo, mas a ovelha vive aprendendo. É líder e ovelha. O líder é lançado para efetuar o reino e a ovelha vive aprendendo. Você é meu líder, Pedro, mas sempre você vai estar aprendendo na minha presença. Isso eu vejo como dependência. Dependência. Sem dependência não existe relacionamento, sem relacionamento não existe amor. E o diabo é doido para roubar isso de nós. Uma dependência. Um relacionamento para com o nosso Deus. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Interessante, se você for ver nas outras versões, tem assim, tu sabes que eu sou teu amigo. Porque ele responde no nível filéus, fraterno. No nível abaixo do amor ágape, do que ele estava perguntando. Em outras versões fala assim, eu gosto muito de ti. Que é afeição calorosa, afetiva. Aí o que é interessante,
Pedro, em outras palavras, eu tenho consideração por você. Eu te admiro. Mas se sacrificar já é um outro nível que tu pedes de mim. Eu te admiro. Tu é o Cristo. Tu fazes maravilhas. Tu curaste, libertaste. Eu já te senti. Pá, pá, pá. Eu acho isso lindo. Mas quando ele responde no grego, um amor, filéus, um nível abaixo, ele está dizendo bem assim, eu te admiro, eu gosto, mas a me sacrificar, a mudar minha vida, a mudar meu comportamento, a me enquadrar nos padrões morais bíblicos. Amada igreja, eu sinto vontade de trabalhar para ti, mas morrer por ti está complicado. Em outras palavras, mas o Senhor estava tendo essa leitura. Amada igreja, Deus estava tendo. Aí o Senhor responde na primeira pergunta. Apacenta meus cordeiros, né? Aqui ele usa esse cordeiro, uma denominação, uma direção para direcionar os seus seguidores. Ele dá os cordeiros como as suas ovelhas e tal. E também, né, o cordeiro que tira o pecado do mundo também faz a menção dele. Isso do chamado de Pedro, do ministério de Pedro. Aí ele fala bem assim, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Com amor agapau? Com responsabilidade e sacrifício? Tu me amas a tal ponto de permitir que eu vou te qualificar para o ministério? Para cuidar das coisas que eu amo? Para cuidar das ovelhas que eu amo? Para cuidar das vidas que eu amo? Tu me amas a ponto de se deixar qualificar para poder cuidar do que eu amo? Porque eu tenho cuidado, Pedro, do que tu amas. E eu preciso que pessoas entendam com esse amor de cuidar o que eu amo. Amada igreja. Amada igreja. Jesus chamando Pedro para o padrão, não é o meu padrão. Igreja, deixa eu falar algo para vocês. Não é o meu padrão, eu estou dando um exemplo, tem pessoas me assistindo na internet. Não é o meu padrão de vir somente na igreja e ouvir. O meu padrão humano é de vir somente na igreja ouvir, mas o padrão divino é cada dia mais te limpar, cada dia mais nos limpar, cada dia mais restaurar, cada dia mais curar, cada dia mais transformar, cada dia mais qualificar a tua vida cristã e a minha vida cristã. Não é o padrão de Pedro, é o padrão de Cristo. Não é o meu padrão, é o padrão de Cristo. Então é desperdício. Se eu venho na igreja e saio, glória a Deus, você está vindo, não estou falando contra isso. Mas Deus sabe quem deseja profundamente mudar. Deus sabe. Deus sabe quem está batendo, está se afastando do mal, está batendo, está lutando, está batendo. Ele sabe. Então, Pedro não é o teu padrão, é o meu padrão. Amada igreja. Jesus chama Pedro para seu padrão. Jesus mergulha Pedro numa profunda avaliação de si mesmo. Sabe, gente? O filho, ele sempre vai perguntar do seu Deus. Ele sempre vai conversar com o seu Deus. Onde ele pode melhorar. Onde o seu Deus já está dizendo que ele precisa melhorar. Jesus estava mergulhando numa avaliação profunda de vida, de cura, para Pedro se avaliar. E nós devemos nos avaliar. Nós devemos, ainda mais nessa reta final para o arrebatamento, nós devemos avaliar como nós estamos diante de Deus. Como está a nossa vida diante de Deus. Como está o nosso dia diante de Deus. Como está o nosso vigor espiritual diante de Deus. Nós precisamos nos avaliar. Porque é esse padrão moral que vai deixar a gente cada vez mais preparados, ávidos para essa última geração, que eu não tenho dúvida de que receberá o avivamento.
no sentido global, mundial, para a igreja, para quem está buscando. Então, amada igreja, ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente no nível filéu. Jesus sabia do nível da entrega, mas estava ensinando ele, para cada dia mais ele crescer, para não ser destruído por Satanás. Cada vez que eu não aprimoro o meu relacionamento com Deus, o diabo me rouba de Deus. Vai aos poucos, vai tirando a vontade, vai enfraquecendo, vai tirando aos poucos. Cada vez que eu deixo parado o meu relacionamento com Deus, o inimigo vai tirando, o inimigo vai roubando. A gente nem sente, a gente acha que está tudo bem. Não está. A gente sabe que não está. Caso isso esteja acontecendo, a gente sabe, gente. Então, amada igreja do Senhor, Jesus sabia do nível da entrega que precisamos, ele sabe, para que o inimigo jamais ganhe vantagem. E na proporção que Jesus perguntava de Pedro, parecia que Jesus estava destruindo Pedro. Não. Jesus estava injetando. Por mais que Pedro ficasse triste, mas ele sabia que Jesus estava injetando vida e confiança. Sabe por quê? Porque ele dizia: então apacenta minhas ovelhas. Ele poderia terminar o versículo aqui. Pedro, 2 vezes, não está me amando de forma certa. E não colocar o apacenta. Mas cada vez que ele falava: Pedro, tu me amas, ele chamava Pedro para o nível dele e ao mesmo tempo dava confiança para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Eu confio em ti, Pedro. Não desista de ti mesmo, eu confio em ti, apacenta minhas ovelhas. Eu sei quem tu serás em mim, eu sei quem tu pode ser em mim, eu sei o que pode acontecer contigo em mim. Apacenta minhas ovelhas. Ele não puxou o ministério. Ele entregou. E eu falo bem sim, porque ele sabia que Pedro ia se curvar. Amada igreja, ele motivava Pedro na proporção que ele o exortava. Então apacenta minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Só que, se vocês forem ver no grego, essa terceira vez que ele fala, tu me amas, ele já não pergunta no nível ágape. Ele pergunta no nível filéus. Por que ele faz isso? Para Pedro perceber que ele entendia muito bem quando Pedro respondia: tu sabes que eu te amo. Aí ele vem na ferida, ele vem no terceiro diálogo. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Files-me? Tu me amas com amor? Filéus? Atingiu, descheu o coração de Pedro. Ele sabe que o meu amor não está no nível que ele deseja, ele sabe. E Pedro respondeu: eu te amo. E Pedro respondeu: eu te amo. Então, amada igreja, Deus sabe, o diabo sabe, nós sabemos quem de fato busca, ama, se entrega, aprende, cresce e anda. Mas aquilo ali era uma palavra tremenda para poder erguer a Pedro. Aí Pedro responde assim. Aí Pedro responde. Aqui. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor continua com Pedro. Não te canse, Pedro, de parar de ouvir minha palavra. Não te canse. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amada igreja do Senhor, disse-lhe Jesus, pastoreia minhas ovelhas. Jesus não desqualificou Pedro a ponto de fazê-lo enxergar ou desacreditar nele mesmo, mas enxergar a sua missão. Ei, eu não estou amando ele como ele quer que eu ame, e ele está me oferecendo o serviço no reino, e ao mesmo tempo ele está me chamando para alcançar esse padrão. Pedro estava sendo ao mesmo tempo exortado, consolado. Na mesma pergunta, dolorida, havia misericórdia e graça. Ama-me, Pedro. Nas 2 primeiras perguntas com tom ágape e nessa última com tom filéus. Amada igreja, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, por isso a tristeza de Pedro.
Me amas? E no grego tem assim, ficou afligido, ficou assim triste, ficou arrasado. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Em outras versões, eu gosto de ti. Tu me conheces, as tuas palavras vêm ao encontro das minhas necessidades. Aí o Senhor apacenta as minhas ovelhas. Vocês sabiam, amada igreja, e creio que vocês sabem, que quando Pedro traiu Jesus, que ele foi, quando o galo cantou 3 vezes, que ele foi chorar amargamente. Essa palavra amargamente, no latim, quer dizer água podre. Então, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, que ele foi chorar, é como se a negação dele, o pecado dele, a frieza de ele ter negado o mestre, aquela água podre, aquele pecado, é como se saísse, estou dando um simbolismo, nos olhos dele, ele chorava, a Bíblia diz que ele chorava profundamente por ter negado a Jesus 3 vezes. Então, amada igreja, antes de finalizarmos, eu peço o teclado, por favor, meu filho. Antes de finalizarmos, eu peço o teclado. Fica-me de pé, amada igreja. Já chamo, sim. Pode vir o Ministério de Louvor, por favor. E o teclado, por favor. Amada igreja, olha para cá. Todo dia, Ele te chama porque Ele te ama. Todo dia Ele ensina porque Ele quer te blindar. Ele quer me blindar. Todo dia Ele quer derramar o seu poder, a sua visão, para que possamos caminhar sempre com Ele. O fato não é de estar somente na igreja, é necessário. Mas a moralidade é de como estar na igreja. Pedro, te dou outra oportunidade. Pedro, se tu quiseres, tu serás atraído de novo. Pedro, te renovarei, eu te abençoarei, eu te capacitarei. Pedro, tu atingirás o nível que eu estou te ensinando. Então, cada dia que Jesus nos ensina, o inimigo é expert de fazer com que a gente não tenha, com que o ser humano, colocando melhor, não tenha interesse pelo culto. O inimigo é expert de fazer que não tem interesse que você lê a Bíblia. O inimigo é expert de fazer que não tem interesse de você vir com todo vigor para louvar o Senhor. Ele é expert em fazer isso. Mas o Senhor todo dia vai te chamar para um nível de relacionamento, de intimidade, de amor, a tal ponto de você sentir o teu espírito sendo conduzido em um relacionamento, em um avivamento diante do seu mestre. E onde ele começa o trabalho e é permitido ele fazer o trabalho, o vaso é purificado, o vaso é transformado, o vaso é curado, o vaso é liberto. E a base moral do ministério florescerá. E a base fundamental da moralidade do ministério alcançará outros. E a base fundamental do ministério trará pessoas a quem Deus ama. A quem Deus ama. Então Ele nos chama para que possamos amá-lo. Porque somente assim vamos amar o que Ele ama. Ó bendito Senhor. Ó bendito Deus. Ó Senhor das nossas vidas, que a cada dia, Deus, o nosso coração te dê espaço para falar, para curar, para ser restaurado, para ser renovado, para ser abençoado, para crescer, para desenvolver, para se encher de ti, Deus. Tu és bendito, amaste pecadores, transformaste pecadores, deste beleza a quem não dava beleza para nós, nos chamaste em amor, nos curaste em amor, nos transformaste em amor e nos lança como flecha em amor. Bendito, bendito, bendito é o teu nome, aleluia. Glória a Deus, louvado, engrandecido.
Adorado e exaltado seja o nosso Deus, Deus de amor, um Deus soberano, mas um Deus humilde, um Deus que é dono dos céus e da terra, criador do universo, mas um Deus tão humilde que nos ensina, que olha para nós e vem nos ensinar, vem nos mostrar com toda longanimidade, com toda paciência, com amor de Pai, nos orientar, nos ensinar como nós devemos amá-lo, nos ensinar, nos mostrar com amor a transformação que é necessária para as nossas vidas, para nós assistirmos, estarmos diante do Senhor, sendo transformados, sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Eu que pensava ser forte, ia com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, dono de mim, eu era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina de pescador de peixes. Eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi meu mestre sofrendo, eu não fiz nada e o galo cantou. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que amam Jesus, mas o seguem de longe, negando a verdade. Se esta pergunta te fere, olhe para dentro do seu coração. Olhe nos olhos de Cristo, recebe, amigo, o seu perdão. Esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga, Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Me ama, eu te amo, Senhor. Me ama, eu te amo, Senhor. Me ama, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Me ama, eu te amo, Senhor. Me ama, eu te amo, Senhor. Me ama, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Aqui está a tua noiva, Pai, que tu comprou com teu sangue, Senhor. Que tu remiu, papai, que tu resgatou, Pai, que logo tu vais voltar, papai, para as bodas, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos adornar, por nos lavar, por nos perdoar, por nos ensinar, por nos edificar, por nos orientar. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, papai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Glórias a ti, Santo Deus. Glórias a ti, Redentor.